Oi, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aulinha de ciências, dessa vez no capítulo 5, em que a gente vai tratar interações com o Sol, Terra e a Lua, tá? Lembrando que a tia Ellen sempre peguem o livrinho de vocês de ciências, abram nas páginas que a tia Ellen sempre indica no começo do nosso conteúdo, tá? E tentem acompanhar. Sempre que necessário, pausem, acelerem, voltem à aulinha. O importante é que vocês aprendam e consigam assimilar o conteúdo o máximo possível para desenvolver as atividades e conseguirem desenvolver aí para a vida inteira esse conhecimento, tá bom? Vamos lembrar o que a gente viu na aula passada como um feedback, que a gente começou a ver os conteúdos voltados para a Lua e etc. Bom, é importante lembrar que a Lua sempre esteve atrelada ao místico, não só a Lua, como os outros astros, o Sol, tá? A gente sempre tentou buscar e correlacionar coisas do nosso cotidiano para que a gente tenha uma relação com esses astros e que a gente possa explicar a existência deles e assim consiga explicar também a nossa. Então, é importante lembrar que, cientificamente falando de ciência e não de saberes populares, a Lua ela é o satélite natural da Terra. E por que ela é um satélite, tia Ellen? Me lembra, por favor. Bom, ela é considerada um satélite porque ela não tem luz própria e ela gira em torno, tá, da Terra, exercendo uma órbita, uma rotação aqui ao entorno da Terra. Lembrando que coisinhas importantes para a gente lembrar. A gente sempre vê a mesma face da Lua. Por que, tia Ellen, me lembre, por favor? Porque ao longo que ela vai girando ao entorno da Terra, ela também vai fazendo a rotação na sua própria órbita, no seu próprio eixo, ao mesmo ritmo da Terra, fazendo com que sempre a sua face fique voltada, sempre a mesma face fique voltada para o lado da Terra. Certo? É importante lembrar que a Lua ela não exerce uma rotação somente em torno da Terra, ela exerce uma rotação em torno da Terra, em torno do seu próprio eixo e inclusive em torno do Sol, tá ok? Bom, essas rotações, entre aspas, esses movimentos, elas têm nomes diferentes que vocês podem voltar na aula passada e darem uma olhada ou usarem a vantagem que a gente tem da internet e pesquisarem para a gente não demorar muito nesse conteúdo, tá bom? Mas é importante saber que a Lua ela não se apresenta sempre igual àquela mesma carinha como a da gente todo dia. Aliás, até a gente muda de cara ao longo dos anos, que dirá a Lua, né? A Lua ela vai mudando de cara na realidade todos os dias, ela muda de cara. E de vez em nunca, de meses lunares, a gente consegue ver aquela mesma carinha dela, tá? Então ela vai mudando de aparência dia após dia até assumir o que a gente chama de fases, mas ela nunca apresenta a mesma aparência. Então, todas as vezes que a gente tem um período inteiro de mudança da Lua, a gente chama de mês sinótico ou de lunação, tá? O que a gente diz é que a gente vê ao longo dessas lunações ou desses meses lunóticos que a Lua ela tem uma aparência diferente que ela apresentava do dia anterior, então é por isso que a gente chama essas características da Lua de formas aparentes, e não em si a forma que ela apresenta, é a forma aparente que ela apresenta. É importante perceber que, embora ela mude diariamente, a gente tem o que a gente chama de fases da Lua. É importante saber e lembrar que a Lua ela demora cerca de 29,5 dias para dar uma volta em torno de si mesma, que vai caracterizar as fases. Obviamente, um pouquinho mais ela vai assumindo esse formato aqui de decrescente até que ela vire crescente novamente, tá ok? Então, volta lá. Esse período a gente chama de mês sinótico ou lunação, como a tia Ellen já falou, e todos os dias ela apresenta uma aparência, a gente também já sabe. Bom, a Lua, ela sempre está ela, quando ela está voltada para o Sol, a gente tem que ela está iluminada, tá ok? A outra parte que não recebe a iluminação solar, ela fica escura na nossa visão terrestre. Essa parte que a gente vê em que ela fica iluminada com a luz solar, a gente divide ela em fases. Então, a gente separa 4 fases distintas da Lua. Muito embora, como eu já tenha falado, ela apresente características e mudanças da aparência diariamente. As 4 fases elas podem ser distinguidas de acordo com a posição em que a Lua se encontra em direção ao Sol. Quando ela está aqui, olhem,
totalmente virada ao contrário do Sol, a gente tem o que a gente chama de lua cheia, tá? Ela tá recebendo essa luminosidade completa do Sol. Conforme ela vai mudando de posição, ela começa o que a gente chama de minguar, tá ok? Ela vai recebendo menos luminosidade do Sol, por quê? Porque a Terra exerce uma sombra. Tia, quer dizer que as fases da Lua são sombras que a Terra faz na Lua? Sim. Por incrível que pareça, esse formato que a Lua adquire é a sombra da Terra, tá? Por quê? Aqui está o Sol, a Terra, a Lua está passando aqui por trás da Terra e, de certa forma, a gente tem que lembrar que esses planetas, eles têm órbitas, tá? E aí eles descrevem, assim, um sombreado diferente na Lua, então a gente vai chamar de minguante. Quando ela vai passando para uma fase em que ela fica completamente aqui, olhem, contrária a Terra em direção ao Sol, a gente vê ela completamente nova, que é quando a gente não vê luminosidade nenhuma na Lua. Ela sumiu, Tia Ellen? Não, ela simplesmente não está iluminada pelo Sol, logo eu não consigo vê-la, mas ela tá lá, viradinha para a Terra, ela só não tem luminosidade suficiente, como ela não tem luz própria, ela não tem luminosidade suficiente para que ela seja observada daqui da Terra, tá? Mas o outro ladozinho tá lá, lindo, iluminado pelo Sol, talvez até mais vibrante. Ela vai passando aqui, ela começa o que a gente chama, tá, de lua crescente, que ela vai crescendo até ela assumir o formato de cheia novamente, tá? Minguante, minguante, nova, crescente, até chegar aqui ao ponto de cheia, tá? Bom, sabemos que a Lua tem fases, que ela é iluminada, que ela é um satélite, mas existe mais alguma coisa importante para a gente saber? Bom, vocês sabiam que a Lua, ela apresenta o que a gente chama de eclipses. E o que são os eclipses? Bom, os eclipses, página 47, nada mais são do que os eventos astronômicos em que o corpo celeste é encontrado encoberto total ou parcialmente pela sombra de um outro corpo celeste, tá ok? Então, quando a gente tem um eclipse aqui visualmente observado na Terra, a gente tem, né, esse sombreamento ou esse encobrimento da Lua em relação à Terra ou da Terra em relação à Lua. Então a gente vai ver quais são os tipos de eclipses. A gente tem o eclipse solar, que é aquele em que a Terra tá lá fazendo seu movimentinho junto com a Lua e etc, mas a Lua, ela fica realmente aqui, ó, na mesma posição em que a Terra. Então acontece o encobrimento e aí eu não vejo essa parte de iluminação. Tia, então quer dizer que todo mês acontece esse eclipse solar. E não é verdade, tá? É importante saber que para que ocorram eclipses, eles têm que estar exatamente naquela órbita. Bom, e aqui na Terra, tia, como é que acontece? Está em pleno dia, em plena luz do dia, tá? E aí o que acontece? A luazinha, ela cruza o mesmo lugar em que o Sol, e ela encobre esse Sol, e durante o dia vira noite, tá? Inclusive tem músicas falando sobre eclipses e etc, porque é um evento que acontece milhares e milhares de anos, ou com diferença de décadas, tá? De um para outro, depende, né, da posição em que a Lua está com relação Terra e Sol. Para acontecer de novo o eclipse solar, a Lua em pleno dia passa aqui na frente, tá, do Sol e encobre a luminosidade do Sol. Tia, mas se a Lua ela é menor que o Sol, por que ela consegue encobrir praticamente inteiro? Porque devido à distância que a Terra está do Sol, tá? E aí elas ficam aparentemente proporcionalmente do mesmo tamanho. E aí ela consegue tapar literalmente o Sol. Existe também o eclipse lunar, que é quando a gente tem aqui todos exercendo as suas órbitas comumente, e aí a Lua ela passa no que a gente chama aqui de penumbra. Essa penumbra é uma região que fica escura, tá? Que o Sol exerce um sombreamento sobre a Terra, e aí a Lua, que deveria, no caso, ficar iluminada com a claridade do Sol, ela não fica, ela passa por essa penumbra e ela fica num aspecto avermelhado. Vocês, inclusive eu, recentemente podemos ser testemunhas desse tipo de eclipse em que a Lua fica lá vermelhinha, que a gente chama de lua de sangue.
Quanto mais a Lua estiver próximo do eixo central da Umbra, que é essa região que não recebe muita luminosidade, que a Terra faz a sombra, esse daqui é a Terra, né? Quanto mais próxima ela passar dessa Umbra, que é desse pontozinho aqui central, onde a Terra se encontra, mais vermelha ela vai ficar. Quanto mais a margem ela passar, menos vermelha a Lua vai ficar. Também existe o eclipse, que é o chamado da penumbra, mas não dá muito para perceber, porque como não é o ponto central de sombreamento da Terra, ele não encobre tanto e não faz tantas alterações na coloração da Lua, como vocês podem ver aqui quando ela sai aqui na Umbra, quase não faz diferença. Tia, mas beleza, acontece o eclipse, eu já sei, mas por que não acontece eclipse toda hora? É importante saber que todos os planetas e o nosso sistema solar, ele está em movimento, em órbitas diferentes, em alinhamentos, e aqui eles com as suas luas exercendo movimentos ao entorno do Sol, como a gente já sabe, né? Por isso que a gente chama de sistema solar. Cada uma no seu tempo, estão vendo uns mais devagar, outros bem mais rápido. Então, assim, é importante entender que eles exercem uma órbita, e essa órbita, além de tudo, nós somos viajantes do universo. A gente não está simplesmente parando aqui num plano e os planetas estão em torno do Sol. Não, o Sol está viajando ao longo de todo o nosso universo e ele vai carregando ali os outros planetas em torno da sua órbita, tá? Então não é fácil com que exista um alinhamento exato para que todos os anos ou todos os meses aconteça como que eu posso dizer? Aconteça um eclipse. Então, assim, depende. É só quando todos esses três fatores estão alinhados, Sol, Terra e Lua, para que aconteça um eclipse ou solar ou lunar. É muito mais fácil acontecer um eclipse lunar do que um eclipse solar, porque a Lua ela tem que estar realmente cheia, ela tem que passar exatamente onde o Sol está passando, tá? E ela tem que realmente tapar o Sol naquele ponto ali de órbita da Terra. Como a tia Ellen já falou, aqui tem uma imagenzinha ilustrando, tá? O planeta Terra aqui no seu eixo um pouquinho virado, ele não fica exatamente reto. A Lua também com seu eixo um tanto virado, exercendo um outro eixo ainda, né? Em torno do Sol aqui, que vai impossibilitar ou dificultar com que aconteça realmente esse encontro entre esse sombreamento que vai realmente causar os eclipses, tanto em relação ao Sol com a Lua e a Terra, e com relação ao Sol, Terra e Lua, tá bom? Vocês sabiam que existem saberes populares com relação a essas fases da Lua e etc? Quem já ouviu falar alguma coisa? Bom, alguém aqui com certeza, ou alguma menina, geralmente meninas, já ouviram falar que não é bom cortar o cabelo nem na lua cheia, nem na lua minguante, principalmente se você tiver a intenção que seu cabelo cresça e fique pouquinho, mas ao contrário, você também pode cortar o seu cabelo na lua cheia se você quer que seu cabelo tenha volume. Bom, isso são ditados populares que vêm de geração em geração, tá? E eles ditam algumas regras sociais que vêm das nossas gerações passadas com relação à Lua. Bom, a gente viu na aula passada que a Lua realmente ela mexe, né, com os oceanos, as águas e etc. Será que realmente ela não mexe com os outros seres que habitam aqui no nosso planeta? E bom, a princípio a Tia Ellen colocou aqui a Tia Ellen fez uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa, né, sucinta aqui a respeito desse tema, que além desses ditados, né, que a gente tem geralmente dos nossos antepassados, tem também alguns outros, principalmente nas culturas indígenas, que eles escolhem a época da lua crescente para plantar, né, arroz, feijão, milho, mandioca, e já na lua minguante eles utilizam para plantar frutos. Aí a Tia Ellen ficou se perguntando, será que isso é verídico? Será que isso é só cultura? Bom, vocês já estão numa idade que vocês estão crescendo e alguns com certeza já fazem planos de fazer o que eu vou ser no futuro. Para você comprovar aquilo que você pesquisa, você tem que escrever um que a gente chama de um artigo científico, tá? Para comprovar isso. E por incrível que pareça, eu achei artigos, né? Que são trabalhos feitos por cientistas que realmente estudaram se as fases da Lua interferem nas questões de plantio, de ervas e de etc. E realmente eles comprovaram que as fases da Lua, elas interferem não só nessas questões de planta,
que quando você planta determinadas hortaliças, é importante você plantar na lua crescente. E dependendo se você quer, por exemplo, um cheiro verde, se você quer que ele cresça, que ele fique menor, já que os talos têm que ser menor, é melhor você plantar na lua minguante, porque na lua cheia vai fazer com que ele cresça muito mais rápido e ele vai ficar com os talos grandes. Já pensou isso? Bom, além disso, eles disseram que não é bom castrar animais nos períodos em que a lua está cheia, porque os animais sangram muito. E aí tem outras curiosidades que vocês podem procurar também na internet, que eu achei bem interessante, tá bom? Bom, todo esse conhecimento que a gente aprendeu hoje só é possível saber se ficou fixado se a gente fizer a atividade. Bom, a atividade de hoje é da página 42 do livro de ciências de vocês. Mentira, tá errada essa página. É da página 49, tá? Corrijam aqui, página 49. E as questões são as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tia Velha pergunta, eu preciso copiar esse texto enorme? E não, a Tia Ellen sempre prefere que vocês frisem em responder e procurar boas respostas para o conteúdo, tá? Combinado? Aquela velha frasezinha de sempre. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem no privado e eu vou corrigir mais uma vez para vocês não dizerem que eu não disse para vocês. Corrijam essa página aqui, não é página 42, é página 49, combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau.